o tema da nossa mensagem é: lute contra os inimigos certos. Lute contra os inimigos certos. O apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Ele diz assim, pois a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Paulo diz, a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sabe, queridos, através dessa palavra nós podemos perceber que as pessoas não são as nossas inimigas, mas o que está por trás delas. O seu inimigo, por exemplo, não é o seu cônjuge. O seu inimigo, por exemplo, acredite, não é a sua sogra. O seu inimigo, por exemplo, não é o seu cunhado, a sua cunhada, aquele parente folgado. O seu inimigo não são os seus familiares ou os colegas de trabalho. Mas, na verdade, o nosso inimigo, ele está por detrás. Ele usa pessoas, ele engana, ele faz coisas terríveis que levam a gente a acreditar que as pessoas são nossos inimigos, mas na verdade não são. Eles são vítimas, são usados às vezes pelo nosso inimigo para tirar nossa paz, para roubar nossa alegria, para nos desestabilizar emocionalmente, para a gente quebrar os princípios de Deus, para a gente largar a nossa família, para a gente parar com o propósito que Deus estabeleceu para nós, para a gente desistir da vida. Essa é a verdade. Existe um texto lá em João capítulo 10, verso 10, que diz: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. É claro que aquele texto está com um contexto, falando de um povo específico, mas na verdade o que estava atuando na vida daquele povo é o nosso inimigo, que tem trabalhado para roubar, matar e destruir. Verdadeiramente, esse inimigo, ele quer roubar a nossa fé, matar a nossa alegria e o nosso ânimo, destruir completamente a nossa vida. Então não caia nesse engano, não caia achando que o seu inimigo é aquela pessoa que você ama, que tem tirado a sua paz, que tem roubado a sua alegria, aquela pessoa que é seu familiar e você ama, aquela pessoa que está morando junto com você, o seu cônjuge, ou quem sabe você acha, poxa, minha sogra é terrível, pensa numa mulher complicada. Na verdade, o nosso inimigo não são as pessoas, o nosso inimigo, ele atua, ele está numa outra posição, num outro lugar. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, ou seja, as pessoas não são inimigas, mas aquilo que está por detrás delas. Agora, nós precisamos identificar então quem são os nossos inimigos, quem são os verdadeiros inimigos, porque a gente acha, muitas das vezes, que o inimigo é aquela pessoa ruim, aquela pessoa complicada. Na verdade, não é. Nosso inimigo é além das pessoas, ele trabalha por detrás das pessoas, ele trabalha nas surdinas, nas escondidas, Então nós precisamos identificar os nossos verdadeiros inimigos. Em Efésios 6,12, que é o texto que nós lemos ali no início, ele tem uma parte que diz assim, mas contra os poderes e as autoridades, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então Paulo aqui ele está falando quem é o nosso inimigo, quem são os nossos inimigos. Ele está dizendo, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas
e contra as forças espirituais das regiões celestiais. Então, o diabo e os seus demônios são seres espirituais malignos. Eles verdadeiramente são os nossos inimigos. E esses seres espirituais malignos, eles têm influência sobre sistemas, sobre culturas, sobre ideologias, e tudo isso se opõe a Deus. Ele usa, às vezes, pessoas para se levantarem, contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. Ele levanta pessoas para nos tirar a paz, roubar o propósito, nos destruir verdadeiramente. Então, nós precisamos identificar isso, identificar que os nossos inimigos não é a pessoa, não é a carne e o sangue, não é o ser humano, mas os demônios, o diabo e seus demônios que atuam nas regiões espirituais e nas regiões celestiais, no mundo espiritual. Então nós precisamos estar muito conectados, porque verdadeiramente o nosso inimigo não brinca, ele não brinca. A gente às vezes brinca, a gente às vezes não leva a sério, a gente às vezes não acredita, mas a verdade é que o nosso inimigo, ele não brinca, e a gente precisa identificar. Então você está vivendo um problema, esse problema tem sido gerado por quem? Qual é a pessoa? E aí você não vai lutar contra a pessoa, você vai guerrear no mundo espiritual e guerrear com as armas certas. Então, depois que você identifica, você precisa aprender a lutar com as armas certas. Então vamos lá, só para a gente recapitular. As pessoas não são as suas inimigas, mas o que está por detrás delas. Segundo, identifique os seus verdadeiros inimigos. Paulo vai falar que os nossos verdadeiros inimigos são o diabo, os seus demônios, seres espirituais malignos. Então a gente precisa identificar, poxa, aquela pessoa, ela age assim comigo, aquela pessoa me tira do sério, aquela pessoa faz isso, aquela pessoa faz aquilo. Na verdade, você precisa aprender a combater as forças malignas que têm tentado te desestabilizar, têm tentado roubar tua fé e destruir a tua vida. Então, tu precisa estar muito conectado, ligado, para não brigar com a pessoa, mas para guerrear agora, em terceiro, a lutar com as armas certas, para guerrear com as armas certas. Eu não sei se você já viu, o pessoal que trabalha com construção civil, por exemplo, eles derrubando, quem sabe, uma parede. Imagina essa parede aqui atrás de mim. Aqui atrás de mim tem uma parede. Imagina essa parede atrás de mim. Então, para derrubar essa parede, ela é uma parede pequena, não é tão grande. Se tu pega um profissional da área, e manda ele derrubar essa parede, eu acredito que um profissional da área, para derrubar uma parede como essa, ele leva no máximo, umas 2 horas, 3 horas, por aí, 2 horas, 3 horas, um meio-dia de trabalho, quem sabe, Você dá a ele ali a condição para ele derrubar essa parede, 2 horas, 3 horas, no máximo um meio-dia de trabalho. Agora, se tu pega o mesmo profissional, a mesma pessoa que está ali com a marreta, que está com as ferramentas certas, que levaria 2 horas, 3 horas para derrubar a mesma parede, agora você tira a ferramenta certa, a marreta ali, você dá para ele uma colher de pedreiro. Uma colher de pedreiro e fala assim, quero que você derrube essa mesma parede. Quanto tempo você acha que essa pessoa vai derrubar? Em quanto tempo você acha que ela vai conseguir derrubar uma parede? Na verdade, se conseguir derrubar, demora semanas, meses. Se conseguir derrubar, às vezes pode demorar até 1 ano ou mais. Por quê? Não está com a ferramenta certa. Não está trabalhando com a ferramenta certa. E isso acontece na nossa vida espiritual e, consequentemente, na vida física, natural.
onde a gente está guerreando, muitas das vezes contra o inimigo errado, e na grande maioria das vezes com as ferramentas erradas. Aí a gente toma porrada, a gente não fica bem, a gente realmente, não vence as batalhas. Então nós precisamos lutar contra o inimigo certo com a ferramenta certa. Você não pode lutar contra seres espirituais utilizando as armas físicas. Não podemos lutar com armas físicas, as guerras espirituais. Talvez você tenha lutado até aqui, com armas físicas, no sentido de, eu estou deixando a raiva me dominar. Eu tô em guerra, e eu estou em guerra contra a minha família. Eu estou em guerra contra o meu cônjuge, a minha sogra, o meu sogro, meu cunhado, minha cunhada, os meus filhos, os meus parentes. Eu estou em guerra com a família. Primeiro, você já está lutando contra a pessoa errada. Segundo, você está lutando com a arma errada. Está deixando a raiva. Está lutando com manipulação. Está manipulando para tentar ter vitória. Está lutando errado, com a arma errada. Raiva, manipulação, vingança. Isso são armas naturais. Você quer combater seres espirituais com armas naturais, isso vai gerar mais problema. Isso vai te fazer perder a batalha. E se você não acordar, vai fazer você perder a guerra. Verdadeiramente você vai perder essa guerra. Então é necessário despertar, é necessário acordar, é necessário identificar quem é verdadeiramente o inimigo. Segundo, lutar com a arma certa. Nós precisamos lutar as nossas guerras espirituais com as armas espirituais. É por isso que o apóstolo Paulo escreve em Efésios 6, e aí versículo 13 em diante, na continuação do texto que nós lemos, ali no início, ele continua dizendo assim, Efésios 6, 13, ele diz assim, por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Olha que interessante essa palavra aqui, que poderosa. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, a sua guerra não é contra a carne e contra sangue, mas contra espíritos das trevas, contra o diabo e seus demônios. E ele vai dizer, agora vocês vão vestir da armadura de Deus para vencer essa guerra. Você não vai lutar com raiva, com vingança, com manipulação. Para vencer essa guerra, você vai lutar com as armas certas, com as armas espirituais. Vista-se com a armadura de Deus para que possam resistir o dia mau. Olha que interessante, Paulo está dizendo que nós temos os dias maus, que nós temos os dias difíceis. E se a gente estiver com a armadura de Deus, nós vamos resistir o dia mau e permanecer inabalável. A gente vai permanecer firme. Como? Com a armadura de Deus, cingindo-se com o cinto da verdade. Irmão, não tente trabalhar como o diabo trabalha. É ferramenta errada, nós vamos perecer. Não tente trabalhar com ira, com engano, com manipulação, com vingança, com mentira. Não caia nesse engano do diabo, em nome de Jesus. Nós precisamos lutar cingindo-se com o cinto da verdade,
vestindo com a couraça da justiça, fazendo o que é correto, vivendo de forma íntegra, falando sempre a verdade, tendo nos nossos pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Você foi chamado para pacificar, você foi chamado para levar a paz, você carrega o evangelho da paz. Então evite o caos, as confusões, as contendas, porque é nesse lugar que o diabo se manifesta, é nesse lugar que ele está trabalhando. Então calce os seus pés com a prontidão do evangelho da paz. Esteja em paz, traga paz, leve a paz, envie paz, seja um pacificador em nome de Jesus. Aí Paulo continua dizendo, além disso, usem o escudo da fé. Com esse escudo você vai poder apagar todas as setas inflamadas do maligno. Coloque o escudo da fé, porque o diabo, ele lança setas, é como flechas, ele vai lançando, e essas flechas vão atingindo a nossa mente. Essas flechas são enganos e mentiras que o diabo trabalha, e ele nos manipula, ele nos coloca uns contra os outros, ele nos engana, ele diz que nós somos fracos, não somos merecedores, que nós não vamos conseguir vencer nada. Ele diz que nós vamos perecer, ele começa a colocar pensamentos, ele lança setas inflamadas na nossa mente. Então, com o escudo da fé, nós vamos resistir essas setas. O diabo vai lançar a seta e você com a fé vai declarar, eu sei quem eu tenho crido, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus está comigo, 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 vão cair à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Eu estou debaixo da graça de Deus, o meu casamento é abençoado, a minha família é próspera. Eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou, eu tudo posso naquele que me fortalece. Você vai, com o escudo da fé, bloquear as setas do diabo. Elas não vão entrar na tua mente, porque você está com o escudo da fé. E ele continua dizendo, o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Aí ele diz assim, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito. Capacete da salvação, ou seja, trazendo a memória, a Cristo, quem somos nele, para onde nós vamos. Nós estamos de passagem aqui, então vamos levar o evangelho a outras pessoas, vamos ganhar vidas para Jesus, que na nossa cabeça a gente venha trazer pensamentos de paz e não de morte, de vida, e de bênção, ganhando outras pessoas para Jesus, levando a palavra de Deus. Então aquela pessoa que está me ferindo, aquela pessoa que está me atacando, aquela pessoa que está me machucando, aquela pessoa que está sendo muitas das vezes usada pelo diabo para tentar me destruir, eu preciso pensar nela, como uma vítima, pedindo a Deus, Deus salva ela, Jesus toca no coração dela. Você vai resistir com o capacete da salvação e com a espada do Espírito. Pastor, o que é a espada do Espírito? Aqui a Bíblia está dizendo que é a palavra de Deus. Você vai carregar a palavra de Deus, é a tua espada, você vai atacar na palavra. Você não vai atacar para machucar, você não vai atacar para ferir, você vai atacar para salvar. Pela palavra de Deus, levando o evangelho, levando o amor de Cristo, levando a palavra do Senhor ao coração de outras pessoas. E aí Paulo continua dizendo, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a súplica, orem, tenham a oração em mente, estejam atentos e perseverem na oração, orem uns pelos outros, orem por todos os santos, orem, faça isso. Então, irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos aprender a lutar, e a lutar contra o inimigo certo. Seu cônjuge não é seu inimigo, seus familiares não são seus inimigos, os seus colegas de trabalho não são seus inimigos, mas muitas das vezes aquilo que está por detrás deles são. Então você tem que guerrear contra o inimigo certo, entendendo que a verdadeira batalha do cristão é espiritual e não natural. Então não lute com manipulação, não lute com vingança, não lute com ira ou com raiva. Vai para o joelho, vai para a oração, vai para a intercessão.
A sua guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, poderes espirituais que atuam nas regiões celestiais, poderes malignos. Então nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos estar vigilantes, conscientes e espiritualmente preparados. Nós precisamos estar vigilantes, conscientes e espiritualmente preparados. A luta é real, mas nós precisamos saber que em Cristo Jesus já temos autoridade e vitória. A gente só precisa estar posicionado corretamente, alinhado, o nosso coração, a nossa mente na presença de Deus, para lutar com as armas certas. Lembra da parede que é necessária ser derrubada? Lembra da parede? Se você tiver ferramenta certa, a parede pode ser derrubada em 2, 3 horas, ou no máximo um meio-dia de trabalho. Mas se você tiver com as armas erradas, essa parede pode nunca ser derrubada. Ela pode demorar demais ou pode nunca ser derrubada. Então, às vezes você está vivendo um caos, às vezes você está vivendo um problema há anos, seja com a família, seja nos negócios, seja nas finanças. Você está vivendo um problema há anos. Por quê? Está lutando contra o inimigo errado, está lutando com as ferramentas erradas. Deus me trouxe aqui para te dizer, chegou a hora de você lutar contra o inimigo certo, utilizando as ferramentas certas. Então, deixa esse texto preparado para você ler diariamente, Efésios 6, versículo 12 até o 18. Lembre sempre que o teu inimigo não é as pessoas, mas aquilo que está por detrás delas, tá ok? Então, siga firme, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, né? Não desista, lute contra os inimigos certos, lute com as armas certas, em nome de Jesus. E as pessoas que hoje têm te feito mal, ore por elas, leve a palavra para elas. Deus pode te usar para converter o coração delas, para transformar a vida delas. Eu creio que essa é a vontade de Deus. Então, bora, vamos fazer a nossa parte, vamos lutar e lutar com as armas certas. E essa foi mais uma live Despertar. Eu espero que tenha sido uma bênção de Deus para a sua vida. E eu quero já te convidar a participar comigo das próximas. Então se inscreve no canal, ative o sininho, porque de segunda a sexta às 9h15 da manhã eu estou ao vivo, sempre com uma palavra de instrução, de sabedoria e de crescimento para você. Já aproveite também e me siga nas redes sociais. Tenho certeza que Deus tem grandes coisas para a sua vida. Deus te abençoe.